professando o Espiritismo, né? E que possamos também auxiliar aqueles irmãos que não têm ainda esse conhecimento a usarem a palavra Espiritismo. E o cristianismo, criado por Cristo, ele sim, ele é o conjunto, é o núcleo de informações que nós precisamos para a nossa vida. E o cristianismo, ele é conhecido como Boa Nova, né? É comum a gente falar Boa Nova. E por que Boa Nova? Se existe uma Boa Nova, é porque existia alguma coisa antes. A Boa Nova veio em cima de algo que foi superado, vamos dizer assim. A palavra evangelho vem do grego, euangelio, que significa boa notícia, boa novidade, boa nova. A própria palavra já fala boa nova. E o que tínhamos antes da boa nova? O que tínhamos antes do cristianismo? Nós vamos lembrar que quem começou esse processo, esse trabalho todo, foi Moisés lá atrás. E eu tenho certeza absoluta no meu coração que Moisés foi o primeiro a vir a trazer o projeto do Cristo. Ele veio preparar o povo para que o Cristo pudesse vir. Assim como os profetas que vieram depois de Moisés, vieram preparar o caminho para o Cristo. Mas Moisés teve um trabalho muito complicado para ele realizar. A primeira coisa difícil que ele teve que fazer era, morando no palácio do faraó egípcio, sendo criado junto de Ramsés, ele se entender como um hebreu, porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele foi encontrado no rio Nilo pela princesa, e então a princesa levou-o para o palácio para criá-lo como seu filho, né? Só que ele era hebreu, ele era da raça do povo que era cativa do Egito. Então, quando os dois cresceram, Ramsés toma o poder, vira o imperador, vira o faraó do Egito, e Moisés recebe de Deus a tarefa de tirar o povo hebreu do Egito e levar de volta para a terra prometida. Israel, as tribos de Jacó, como é conhecida. Então ele foi falar isso com o Ramsés. Olha, Ramsés, eu recebi de Deus a incumbência de levar o povo hebreu de volta para a terra prometida. Obviamente o faraó não recebeu isso de uma boa maneira, né? Então, peraí, eles são meus escravos há 430 anos. Né? São gerações e gerações que estão aqui no Egito trabalhando para nós. Você quer simplesmente levar todos? E aí, como era necessário, Moisés começa a moldar o Deus austero. Moisés começa a moldar o Deus que devia ter medo dele. Esse Deus existe até hoje em algumas religiões. O Deus austero, o Deus que se vinga, o Deus que deseja ser contemplado. Mas era necessário para a época. O Moisés precisava disso para conseguir realizar a tarefa dele. Então ele fala para Ramsés: cuidado, Ramsés, o meu Deus é poderoso. Ele vai enviar pragas até que você se decida deixar o povo hebreu voltar para o Egito. E assim foi. Foram 10 pragas. Na 10ª praga, quando Ramsés perde o seu primogênito, ele então decide deixar que o povo vá. Só que mesmo assim depois ainda mandou o exército atrás, mas deixou. E aí nós conhecemos toda a história, a travessia do Mar Vermelho, e chegamos no deserto. No deserto, Moisés tinha outro problema muito grande. Segundo o livro de Êxodo, né, que é o segundo livro de Moisés, conta no livro de Êxodo, no capítulo 3, que Moisés estava liderando 600.000 homens atravessando o deserto. Naquela época não se contavam as mulheres, nem as crianças. Então vamos fazer uma conta, agora assim rápida. 600.000 homens, vamos supor que cada um seja casado. 1.200.000 pessoas. Se eles tiverem um filho cada casal, que era difícil na época, já temos 1.800.000 pessoas atravessando o deserto
para chegar em Jerusalém. Será que era uma tarefa fácil? Não, é mais gente que Campinas. A gente pasma, né, quando para pensar e fala, nossa, quantas pessoas Moisés atravessou? Será que foram 200 mil? Não, está na Bíblia. 600 mil homens. A gente faz a conta para poder juntar todo mundo. Então era um trabalho muito grande. Ele precisava de regras. E Deus enviou as regras. Deus envia para Moisés os 10 mandamentos. Que inclusive os 10 mandamentos, se nós usássemos para nós em nossa vida no dia de hoje, seria muito bom, né? Seria a base para a nossa forma de agir. Só que aí Moisés não ficou contente. Moisés achou que os 10 mandamentos, né, que a lei de Deus não era suficiente para isso. Ele então adiciona mais algumas leis e cria as chamadas mitzvahs. São 613 regras de convivência. Os 10 mandamentos de Deus não eram suficientes para Moisés. Ele criou 613, né, extraindo dos 10 mandamentos essas 613, só que muitas das regras eram administrativas. Quer ver um exemplo de regra administrativa? Está lá uma regra, uma mitzvah: não pode comer carne de animal que tem o casco rachado. Ou seja, porco, né? Não pode comer carne de porco, está na Bíblia. Muitos irmãos questionam, mas está na Bíblia, no Velho Testamento, que não pode comer carne de porco. Tá, realmente está lá. Por quê? Deserto, povo passando fome, matava-se um porco. Dá para guardar a carne para outro dia? Não tinha geladeira. A chance de estragar e de juntar bicho era muito grande. Adiantava falar para aquele povo de 4.000 anos atrás, quase, olha, não come que vai ter problema? Não, eles estavam com fome. Então o que tinha que fazer? Deus mandou dizer que não pode comer. Eu falo com Deus, Moisés dizia. Ele falou que não pode comer. Pronto, resolveu o problema. Só que essa lei está aí até hoje. Os judeus a seguem até hoje. As religiões que usam a base do Velho Testamento seguem até hoje. Outro exemplo: toda criança com 8 dias de vida tinha que fazer um procedimento, né, para que pudesse evitar futuramente doenças na região íntima. Então tinha que fazer, né, aquela operação, aquela cirurgia, para que pudesse remover, para não ter problemas de saúde. Só que virou regra de Deus. Não é regra de Deus, é problema sanitário. O povo não tomava banho. Então, para não ter problema, para não ter infecção, faz isso. E assim vai. E assim vai. São 613 regras. 613 regras. Ok. O povo conseguiu atravessar de volta para Jerusalém. Esses dias eu fui no Google e coloquei assim, olha, eu quero ir de Cairo, no Egito, até Jerusalém, em Israel, a pé. Deu 9 dias. Só que 9 dias andando 24 horas, né? Vamos dividir isso um pouco, tá? Que dê 30 dias. 30 dias é diferente de 40 anos que nós vimos na Bíblia, né? Por que que Moisés demorou tanto? Primeiro que ele não tinha o Google, ok? Ele não tinha, né? Na época não tinha ainda. Segundo, ele precisava que o povo hebreu se limpasse das crenças egípcias que haviam assumido enquanto viviam lá. O povo viveu 430 anos lá. Já estavam acostumados. Tanto que quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, quando ele desce, o que ele encontra? O povo adorando um bezerro de ouro. Olha a crença muito próxima dos egípcios. Os egípcios tinham a crença em estátuas de ouro, em animais. Olha que interessante. Estavam voltando. Então precisava que tivessem leis rígidas para que o povo pudesse se renovar e chegar em Jerusalém novamente com a crença do Deus único, porque o Cristo ia nascer ali depois de 1800 anos. Tinha que preparar para o Cristo vir.
Como que eles iam preparar, né, o povo escolhido de Deus? Não foram escolhidos porque eram melhores. Foram escolhidos porque tinham a crença do Deus único. Não podiam ser os persas, não podiam ser os romanos, não podiam ser os gregos, nem os hindus, nem os romanos, né, que múltiplos deuses. Não, o povo hebreu tinha a crença do Deus único. O Deus Yahvé é o Deus que nós temos até hoje. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como diz o Espiritismo na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, a gente começa a perceber que muita coisa do Velho Testamento, hoje, não é tão compreendida corretamente. E as pessoas repetem as coisas porque não conhecem. Existem coisas do Velho Testamento que são símbolos. Quer ver um símbolo gigantesco? Adão e Eva. Adão e Eva não existiram. Porque se você pensar, ok, Adão e Eva povoaram o mundo inteiro. Eram dois caucasianos, dois brancos. Como é que gerou então a raça negra? Como é que gerou a raça japonesa, a raça vermelha? A gente começa a pensar, não começa a fazer sentido. Mas está errada a Bíblia, João? Não, de forma alguma. A Bíblia é símbolo. A Gênese de Moisés são símbolos que nós precisamos entender. Que nós precisamos olhar. O que é ser expulso do paraíso? O que é a serpente? O que é a árvore do conhecimento? Tudo isso são símbolos que nós precisamos compreender. É interessante porque quando eu era criança, minha mãe estava preocupada com o meu futuro religioso. Falou, bom, vamos colocar o menino na catequese. Ok. Eu combinei com o meu primo, nós tínhamos 10 anos, eu e meu primo. Falou, vamos na catequese? Vamos. Domingo de manhã, 7 horas da manhã, né? Se for pôr catequese na casa espírita, alguma coisa parecida, não põe 7 da manhã. A criança não merece. 7 da manhã, estava lá, e a catequista começou. Deus criou o mundo em 7 dias, criou Adão, depois criou a Eva. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Tudo que Abel fazia, Deus gostava. Caim então decide matar Abel. Até eu. Tudo que eu faço, Deus não gosta. Tudo que o outro faz, Deus gosta. Como assim? Matou Abel. E se tornou o primeiro homicida da humanidade. E além de se tornar o primeiro homicida da humanidade, se tornou o maior homicida da humanidade. Porque ele matou 25% da população. Tinham 4, matou 1, matou 25% da população. Matou Abel, fugiu e se casou. Eu ergui a mão. Professora, casou com quem? Gente, eu tomei uma esfrega da catequista, que não podia perguntar isso, que isso são segredos de Deus. Eu vou te botar para falar com o padre. Eu nunca mais voltei na catequese. Nunca mais. Agora, quando eu conheci a doutrina espírita e li a Gênese de Kardec, agora eu sei com quem Caim se casou. Não vou contar, leiam a Gênese de Kardec. Adão e Eva representam uma raça que deu origem a muitas coisas em nosso planeta, né? O símbolo da árvore do conhecimento da qual eles comeram e foram expulsos do paraíso é um símbolo. Olha que símbolo maravilhoso, está na Bíblia. Deus então fez um boneco de barro da terra, da argila, e soprou nas suas narinas o sopro divino. O que está explicando aí, gente? Corpo físico vem da matéria do planeta, sopro divino, espírito. Só que não podia falar corpo físico, corpo espiritual naquela época. Falavam dessa forma, símbolos. O povo hebreu é muito simbólico para contar as coisas, para contar histórias. Então a gente começa a entender, e quando a gente começa a olhar esses símbolos, entender esses símbolos, tudo fica maravilhoso. Nós começamos a ver o quanto que nós deixamos e perdemos de informação sem entender o símbolo. Quando ele chega, ou melhor, Moisés não chega a Jerusalém. Moisés desencarna antes, quem chega é Josué, que vai tomando conta, né, e chega
em Jerusalém. E o mais interessante, que Josué e Jesus são palavras em aramaico ou hebraico, ditas como Yoshua. É o mesmo nome. Yoshua leva o povo de volta para a terra prometida. Yoshua reencarna como Cristo, encarna como Cristo e traz para nós a verdade. São todos símbolos traçados para que a gente pudesse hoje compreender melhor. Mais uma mitzvah de Moisés. Essa mitzvah é conhecida como olho por olho, dente por dente. Quem aqui não conhece essa mitzvah? Nem sabia que era mitzvah, mas conhece. Pior, quem aqui nunca falou, comigo é assim, é olho por olho, dente por dente? Eu já falei. A gente já falou. Gente, essa lei tem 5.000 anos. Porque não foi criada por Moisés. Moisés importou a lei para as leis dele. A lei é de Hammurabi, que era o imperador da Babilônia. 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, nós repetimos, comigo é olho por olho, dente por dente, há 5.000 anos. Por que a gente tem tanta dificuldade, de entender diferente? Porque está na nossa base espiritual. Nos últimos 5.000 anos está aí. O que essa lei dizia? Se uma pessoa te fizer o mal, você pode, pela força da lei, fazer o mesmo mal para ela. Com essa lei instituía-se a vingança. Podia se vingar pela lei. Aí fala assim, João, mas que absurdo, como é que pode instituir a vingança? Gente, como que nós éramos há 5.000 anos atrás? Nós éramos esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que nós somos hoje? Não, éramos piores. Imagina o João, há 5.000 anos atrás. Alguém ia na casa do João e roubava uma ovelha dele. O João ia na casa da pessoa, botava fogo nas ovelhas, na casa e nas pessoas. Era assim que funcionava. Para conter os excessos, ele põe a lei do olho por olho, dente por dente. Só pode se vingar na mesma intensidade que você teve o mal. Pronto. Melhorou, Foi um avanço na sociedade, a lei que permitia a vingança. Instituiu a vingança. Ok. Agora, quando a gente fala de Velho Testamento, fala de reforma íntima no Velho Testamento? Vocês já ouviram falar de reforma íntima no Velho Testamento? É porque está com outro nome, gente. O nome no Velho Testamento da reforma íntima é salvação. Obter a salvação, o caminho para a salvação. Só que as pessoas esperavam que o Cristo ia encarnar para salvá-los de Roma, para salvá-los da pobreza, para salvá-los da miséria. Eles não entenderam o que o Cristo era. Eles esperavam, e esperam até hoje, os judeus, um cavaleiro, um guerreiro com a espada na mão, que vem libertar o povo do domínio estrangeiro. Eles não aceitam o Cristo até hoje. O Cristo veio, fez o que tinha que fazer e já voltou. Agora, quando você fala de salvação, nós podemos exteriorizar a salvação, que foi o que nós aprendemos. Os judeus eram assim, da época do Cristo. Tinha que fazer um monte de procedimento lá no templo de Jerusalém. Tinha que levar uma oferenda, uma oferta no altar. Tinha que levar um animal para ser sacrificado. Dependendo do animal que você chegasse para ser sacrificado, você era terrivelmente julgado. Se você chegasse com uma vaca, com um boi, ótimo, tem dinheiro. Chegasse com um cabrito, um carneiro, esse aí é, mais ou menos. Chegasse com um pombo, você era ignorado completamente. Era isso que vendia na porta do templo. Lembra quando tem aquela passagem que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Vendiam esse tipo de coisa para levar no templo de Jerusalém. Então, entendia-se a salvação com atos exteriores. Exteriores. Preciso de alguém para dar a libertação, preciso de alguém para dar a salvação. Aí vem o Cristo. Encarna em nosso planeta a luz do mundo.
O maior espírito que nós já tivemos notícia pisa em nosso orbe. E nós achamos que a história dele começa com o nosso orbe nesse dia. Não. A história do Cristo começa com o nosso planeta muito tempo antes. Nós sabemos disso. O Cristo é o planejador do nosso planeta. E assim como planejado, o constrói e o governa até hoje. Já pararam para pensar na imensidão da elevação e conhecimento desse Espírito que visitou o nosso planeta, que esteve aqui, quem pôde tocar nele, quem pôde conversar olhando nos olhos dele? Imagina quem pôde fazer isso. Era ele que estava aqui entre nós. E numa passagem interessante do capítulo 5 de Mateus, e sempre que eu cito o capítulo 5 de Mateus, nós estamos nos referindo ao Sermão do Monte. 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte. Jesus fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. O que Jesus estava lembrando, gente? De uma das mitzvahs, de Moisés, de uma lei mosaica. E quando ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está dizendo o que vocês aprenderam até hoje. O que está na lei até hoje é isso. Sempre que Jesus falar, ouviste o que foi dito aos antigos, ou ouviste o que os seus pais aprenderam, ouviste o que foi dito aos seus pais, ele quer dizer da lei mosaica, que era a base da sociedade da época. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não praticardes o mal. Ou seja, a lei de Talião, a lei de olho por olho, dente por dente, apesar de ser uma lei liberada na época, era fazer o mal. Porque a vingança é fazer o mal. Se vingar de alguém é praticar o mal. Aí fala, mas João, foi a pessoa que começou. Eu não tenho direito nem de dar uma respostinha. Direito tem. Tudo me é lícito. Mas nem tudo é bom para mim. Né? As leis permitem algumas coisas, mas são boas para mim? A sociedade suporta algumas coisas, mas são boas para mim? Como que é isso para mim? Agora, quando Cristo diz que é fazer o mal, se vingar, a gente começa a lembrar da lei de causa e efeito, lei de ação e reação. O que a lei de ação e reação faz? Todo bem que eu fizer para o próximo, eu fico ligado a esse bem e vou aproveitar das vicissitudes do que eu criei. Todo mal que eu praticar para o próximo, eu vou estar ligado nesse mal e vou sofrer as consequências do mal que eu cometi, não por castigo, mas como reajuste. Porque eu só aprendo a não fazer mais o mal quando eu sofro ele na pele, quando eu sinto ele na pele. Expiação. Qual é o planeta que nós vivemos? Provas e expiações. Passamos por provas para aprender e expiações para regenerar o nosso espírito. Reforma íntima. A reforma íntima é a salvação. Não tem aquela frase? Fora da caridade não há salvação? É exatamente isso. Porque a forma de nós conseguirmos fazer a reforma íntima é praticando a caridade. A gente fala assim, então quer saber? Amanhã mesmo eu vou procurar um trabalho numa casa espírita e vou começar a fazer. Amanhã mesmo. Pode? Deve. Por favor, as casas espíritas precisam de trabalhadores. Mas você pode fazer isso também em outros lugares. Pensa uma coisa comigo aqui, ó. Todo mundo, não é para desequilibrar o ambiente, é só para pensar. Aquela pessoa difícil que vocês conhecem. Todo mundo tem alguém. Espero que ninguém pense em mim. A gente sempre acha que ninguém vai pensar na gente, né? A gente que pensa no outro, ninguém pensa em mim. Tomara que ninguém pense em mim. Pensa naquela pessoa difícil. Agora, você deveria chegar para essa pessoa difícil, dar um abraço nela, falar muito obrigado por você existir. Ela não vai entender nada. Mas por quê?
Porque se não é a pessoa difícil, a gente não enxerga o que tem de ruim na gente. É ou não é? Eu preciso dela para poder enxergar o que está errado em mim. Eu preciso olhar para a pessoa e ver que ela me tira do sério para saber que eu saio do sério. Eu olho para a pessoa, essa pessoa mexe com o meu orgulho, porque eu sou orgulhoso. Eu tenho orgulho dentro de mim, a gente não admite, mas a pessoa mostra, escancara. Por isso que a gente fica bravo. Eu quero distância dessa pessoa. Eu não quero saber. Porque nós não queremos enxergar o óbvio. E Deus geralmente coloca essa pessoa na nossa família. Acho que 70% dos que pensarem em alguém aqui é alguém da família. Por quê? São pessoas que nós temos dificuldades, que precisam estar conosco para que nós possamos nos reajustar e então fazer a reforma íntima. E não é por obrigação, viu? Eu tenho que aceitar essa pessoa por obrigação. Não, tem que aceitar por amor. É por amar que nós temos que aceitar. Tem uma história que conta o seguinte. Tinha um casal, eles viveram juntos, casados, 55 anos. Aí ele desencarnou, depois de um tempo ela desencarnou, voltaram ao plano espiritual e lá se reuniram com espíritos superiores para poder ver como é que foi a última encarnação e planejar a próxima, né? O André Luiz conta muito isso para a gente nos seus livros, né? Sobre o preparo da encarnação, aquela coisa toda. Então estava lá. Aí o amigo espiritual fala, olha, interessante a última encarnação de vocês, mas eu vou propor um novo planejamento. Nesse novo planejamento, vocês vão se encontrar novamente e podem, se assim se decidirem, casar novamente. A mulher ergue a mão assim. Viu, amigo, desculpa, uma perguntinha. Casar de novo com ele? Casar de novo com ele, mas eu já aguentei ele 55 anos lá na Terra. Ele falou, pois é, você aguentou, você não amou. Então se você quer alguém longe de você, ame. Porque se você odiar, ela vai estar perto. Porque é necessário para acabar o ódio. Para destruir o vínculo da maldade, para destruir o vínculo da animosidade, ela vai estar junto de você, em outra encarnação, em outra, em quantas for preciso. E a gente acha que deixar de lado, se afastar, resolve. Não resolve. Não resolve. Nós temos que ser firmes e olhar e passar pela situação. Porque se você tirar a situação do seu caminho, ela vai voltar. Pode perceber, daquilo que você foge, não passa um tempo, volta. Por quê? Precisamos aprender a lidar com aquilo. E olha o que o Cristo fala. Se alguém lhe ferir na face, mostre-lhe a outra. A gente pensa assim, poxa, eu já estou humilhado que a pessoa me bateu no rosto. Eu vou virar e falar, bate na outra também? Não. Símbolo, interpretação. Pensa comigo, aquela pessoa difícil, que vocês pensaram agora há pouco. Pensa ela te dando um tapa no rosto. O que você tem vontade de falar para ela nesse momento? Meu irmão, que Jesus te abençoe. Que Jesus ilumine os seus passos. É isso que a gente fala para ela? Não. Começa a crescer dentro da gente o que tem de pior dentro da gente. O olho por olho, dente por dente. O que eu vou querer fazer? Me vingar. É a primeira coisa que vem na cabeça. Vingança. Vingança. Jesus fala, mostre a outra face do que você está sentindo. Mostre a outra face da atitude que você ia tomar. Mostre a outra face. Ou seja, devolva para a pessoa o que ela não te deu. João, mas aí é difícil, né? Eu procurei no evangelho inteiro, gente, não tem nenhuma frase do Cristo que fala, meus irmãos, será fácil. Não tem. Eu procurei, não tem. Eu inclusive fui abrindo um computador, dei um localizar, vai que eu digito a frase, eu acho, né? Fácil, botei fácil. Não tem fácil no evangelho. Não tem. Então, é complicado mesmo. Se nós fôssemos espíritos superiores, como Cristo já é, para a gente ia ser tranquilo. A gente ia conseguir.
Mas a gente está ainda, né, num processo de crescimento, de evolução. É difícil muitas coisas ainda. Só que quando a gente aprende, interioriza, não fica mais difícil. A gente aprende e vai fazer normalmente, né, comumente. Conta a história que quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarna, ele é recebido no plano espiritual com muita festa. E depois de um certo tempo, os amigos espirituais superiores falam para ele: Dr. Bezerra, o senhor não precisa mais encarnar na Terra. O senhor já atingiu um estado de espírito, de evolução, que o que te espera agora são as paragens superiores, os mundos de regeneração. Até os felizes o senhor pode habitar. Ah, se fosse eu. Não ia nem olhar para trás. Ia na hora. Tá bom, sair daqui, mas ótimo, vou embora. Por isso que o João ainda está aqui, no Provas e Expiações. Qual foi a resposta do Dr. Bezerra? Eu agradeço a oportunidade, mas eu peço aos irmãos que permitam que eu continue aqui na Terra, porque aqueles que eu amo ainda estão aqui. Deixou de ir para paragens superiores para ajudar aqueles que ele ama aqui na Terra. Aí nós começamos a ver o porquê que nós temos tantas dificuldades ainda. Porque nós não colocamos muitas vezes o amor na frente de tudo. Nós colocamos egoísmo, nós colocamos orgulho, nós colocamos vaidade. É normal. O que não é normal é deixar isso acontecer para sempre. Isso é reformar-se. Isso é transformar o que tem dentro de nós em algo melhor, reforma íntima. E não dá para fazer reforma íntima sem você estar morando aí dentro. Eu costumo brincar que a reforma íntima é como se fosse você reformar um apartamento de um dormitório, sem sacada, dentro. Um dia você acorda, tem poeira na onde você está. O seu quarto está todo revirado. É isso a reforma íntima. É você transformar o que está aí dentro, morando aí dentro. Ah, se pudesse ir para um spa, né? Vou para o spa um mês e volto com a reforma íntima pronta. Não dá. Tem que trabalhar, tem que fazer ela. Então a gente entende que as dificuldades que a vida nos coloca não são castigos de Deus, são necessidades. O remédio amargo que muitas vezes nos chega é para aprendizado. Por quê? Porque Deus só tem remédio amargo? Não. Deus tem o amor primeiro. Mas Ele manda o amor sempre primeiro e a gente não escuta. Ele não mandou o Cristo? Ele mandou o Cristo. O Cristo falou: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. O Evangelho inteiro está resumido nessas 3 frases. E a gente não consegue. Aí vem a dor. Aí vem a mola propulsora que nos permite aprender, porque a gente sai da zona de conforto. Percebam, se não for a dor, a gente não cresce. A gente não cresce. Se não for algo cutucando a gente não anda. É preciso que venha a dor. Agora, quando a gente aprender a lidar com a dor, entender o que é a dor, que é um processo de reconstrução na vida da gente, a gente transforma. A gente transforma. E é essa a beleza da doutrina espírita. É essa a parte mais maravilhosa que o Espiritismo nos traz. Só depende da gente. Não depende do outro. Não precisa de alguém me dando bênção, não precisa de alguém falando que eu posso, não precisa de alguém... Não, depende de mim. O Espiritismo pega a nossa mão, põe a vida nela e fala: toma que é tua. Resolve. Isso é maravilhoso porque nos liberta. Nos liberta, nos permite a não dependermos de nada para sermos espíritos de luz. Mas é um processo. E o Cristo continua. Quando ele diz: se alguém pedir a tua túnica, dê também a tua capa. Lógico que Jesus está se referindo à forma de se vestir da época. As pessoas usavam túnicas, que eram aquele vestido inteiro que vai do pescoço aos pés. E muitas vezes alguns usavam capas, dependendo, porque era um lugar que tinha sol, você precisava da capa para andar nos lugares.
Se alguém pedir a tua túnica, dê também a tua capa. Se alguém te constranger a andar 1000 passos, ande com ele 2000. Jesus está falando para a gente dar mais do que o outro espera. Jesus está falando para a gente perdoar em todas as instâncias. Mas como é que eu perdoo? Como é que é o perdão? Ah, perdoar eu esqueci. Eu esqueci, eu perdi. Alguém esquece o mal que foi feito? Não. A gente não esquece. Como que é o processo de perdão? Eu criei um processo para entender, né? Primeira parte do processo de perdão: não se vingar. A pessoa te fez o mal, você não se vinga. Já é amar o próximo. A gente acha que amar o próximo é viver de bem com o próximo, é fazer uma festa com ele. Não. Amar o próximo é você fazer para ele aquilo que ele precisa e aquilo que faz bem para ele. O não para o próximo é uma caridade às vezes. Não, não vai. Não, não deixo. Não, não quero. É a caridade muitas vezes. A pessoa erra com você o tempo todo. E você vai deixando. Você vai permitindo. Você vai passando a mão na cabeça dela. Deixa ela, coitada. Quando chegar lá em cima, no plano espiritual, vão perguntar para mim: viu, por que você deixou fulano errar tanto? Não, mas foi ele que errou. Foi, porque você deixou. Você tem responsabilidade no erro dele. E é assim que nós teremos que agir na lei de ação e reação. Por isso que o não é tão importante também. Agora, não se vingar é o primeiro passo. Ah, mas é difícil. Eu sei que dá aquela vontade de vingar. Dá, porque nós fomos moldados nos últimos 5.000 anos a não perdoar, a revidar. Olho por olho, dente por dente. Segundo passo: buscar compreender por que a pessoa fez aquilo com você. Ah, eu entendi. Faltou isso para ela. Ah, eu entendi. Foi um sentimento assim. Ah, entendi. Foi por causa disso. Entendi. Não perdoei ainda, mas eu entendo porque ela agiu assim comigo. Segundo passo. Terceiro passo: fazer o bem para a pessoa que te fez o mal. Ah, João, é difícil. De novo difícil. Fazer o bem para quem me fez o mal. Nós temos o exemplo máximo disso. O que o Cristo falou, pregado na cruz, ensanguentado, machucado, humilhado? Ele olhou para todos nós e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é fazer o bem para quem te faz o mal. É o exemplo máximo que nós temos do Cristo. E o quarto passo é perdoar. Como que eu sei se eu perdoei? Quando eu visito a dor que a pessoa causou e não dói mais. Aí eu perdoei. Se você lembrar da dor e ainda machucar, faz o processo de novo. Começa de novo, né? Que nem aquele joguinho, comece da casa tal. Começa de novo o jogo, começa de novo o trabalho, para poder fazer esse processo de perdão. E quem perdoa sai muito mais evoluído do processo do que quando entrou. Porque será que eu não passei por isso exatamente porque eu precisava aprender algo que eu não enxerguei? Será? Porque eu orei tanto para Deus que me ajudasse com um orgulho, e acontece uma coisa que exige o meu orgulho? Sim, porque é assim que a gente trabalha. A gente tem uma ideia que vai fazer assim: a gente faz uma oração para Deus, pedindo que Deus nos ajude a sermos menos orgulhosos, que a gente seja humilde. A gente acha que a gente vai entrar na loja de aplicativos de Deus, vai baixar a humildade, instalar e sair usando, que nem no celular. Não é assim. Você pediu humildade, você pediu para vencer o orgulho, vão surgir pessoas e situações na tua vida para você agir com humildade. Porque a gente não aprende de outro jeito. Se Deus desse tudo de mão beijada para a gente não crescia. Faz isso com uma criança, é só pegar o nosso exemplo. Dá tudo para a criança, como que ela vai crescer? Como? Nós somos assim. Se Deus der tudo para a gente de mão beijada, qual o mérito que nós vamos ter da evolução espiritual, da reforma íntima, do aprendizado? Nenhum.
Então, é importante que eu consiga olhar desta forma para o processo de transformação na minha vida. É o remédio amargo. Se a gente for pensar, quando a gente fala de remédio amargo, pensa o seguinte: uma criança está doente, né? Os pais sabem que para a criança se curar, ela tem que tomar aquele remédio amargo. A criança quer tomar o remédio amargo por conta própria? Não, é amargo. Aliás, na minha época tinha um monte de remédio amargo. Não sei se a de vocês era assim. Óleo de fígado de bacalhau. Óleo de rícino. Lembram desse? Só que hoje a criançada recebe Draja, né? Comprimidinho. Na minha época era na colherada mesmo. Tinha que tomar uma colherona daquela. Tinha um remédio que era bom. Biotônico Fontoura. Ah, Biotônico Fontoura. Se você misturasse com leite condensado e ovo de pata, gente, que maravilha. Diz minha mãe que eu cheguei nesse tamanho por causa disso, né? Eu pedia para tomar: mãe, não é hora de tomar biotônico? Não, já tomou hoje. Era gostoso. Mudaram a fórmula por razões óbvias, mas era gostoso. Mas nesse caso da criança não, o remédio é amargo. O pai deixa de dar o remédio só porque é amargo? Não. Ele vai lá e dá o remédio amargo para a criança. Ah, a criança chora, esperneia, briga, xinga o pai. Passa um tempo, ela se cura. Resolveu. Nós somos assim com Deus. Vem o remédio amargo, eu não quero tomar, eu brigo com Deus, eu esperneio, ponho a culpa nele, passa o processo, eu aprendo, cresço e nem agradeço o Pai pelo remédio. Nós somos ainda assim nesse processo. Nós vamos aprender, nós vamos crescer. Graças a Deus, que Deus nos dá a oportunidade das vidas sucessivas. Imagina ter que resolver tudo numa encarnação só, né? Pensa, tem que resolver tudo numa encarnação só, não dá tempo. Vamos ter mais, com certeza. Quem está achando que vai sair daqui e já vai para a regeneração, tem uma notícia para vocês. Tem um trabalho a ser feito ainda aí para o meio do caminho, né? É um trabalho que vai depender da gente, faz parte, né? Transforma pessoas rudes em anjos celestiais. Já pararam para pensar que um anjo celestial, um espírito de luz, já foi um dia um espírito que fazia o mal? Que um anjo de luz já foi um átomo, segundo a doutrina espírita, né? Do átomo ao arcanjo. Com a doutrina espírita é possível a gente ver tudo isso, porque nos permite crescer todos os dias. Da última vez que eu vim aqui, eu trouxe para vocês um poema de Castro Alves, desencarnado, do livro Parnaso de Além Túmulo. E eu até comentei: se eu já li, não, você leu, mas lê de novo, né? Porque é um poema maravilhoso. E esse é um poema que o Chico trouxe, através da sua mediunidade, chama-se Marchemos. E ele fala exatamente tudo isso para a gente. Eu peço licença para poder ler, porque eu não consegui decorar ainda. Estou tentando, mas ele é comprido. Castro Alves, em espírito, marchemos. Olha o que ele fala. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz, deixando um aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escropo dos escultores transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui,
Tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus, somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, é o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terás aventuras que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Obrigado a todos. Boa noite.